Vou chamar a nossa repórter Maria Maciel, porque ela tem informações nesse momento sobre mais uma história terrível de violência contra uma criança de 12 anos. É o que nós vamos saber a partir de agora. Maria Maciel, quais são as informações? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia a todos que acompanham o Fique Alerta. Como você falou, mais uma história terrível, um caso terrível de violência contra a criança. Uma menina de 12 anos. Ela tinha saído para comprar o bolo com um amigo, um conhecido da família e não voltou para casa. Isso foi na tarde, final da tarde de domingo. A criança, então, foi dada como desaparecida. A família chegou a divulgar fotos dela pelas redes sociais na tentativa de encontrá-la. Essa menina foi encontrada nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, bastante machucada. Ela que tinha fratura exposta no braço e também nas mãos, sinal de que lutou muito contra esse agressor. Pela manhã, o repórter Williams Tavares acompanhou de perto essa situação e tem algumas informações que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Uma garota de 12 anos foi vítima de violência na comunidade Nova Satuba. De acordo com a polícia militar, as agressões foram praticadas por um homem que era considerado amigo da família. Durante o fim de semana, a menina teria saído de casa na companhia do suspeito para comprar bolo e acabou desaparecendo. Hoje, pela manhã, por volta das 5h30, 6 horas, recebemos o chamado da família, familiares dela, que tinham encontrado tanto ela como o autor nas proximidades do SEASA. Nos dirigimos até o local onde foi possível fazer a captura do mesmo. A criança se encontrava muito machucada, com fratura exposta no braço, o rosto também muito machucado. E ao conversar com ela, ela falou que ele utilizou o artifício de que ia comprar um bolo para ela. E aí levou ela para o matagal, enforcou ela com a corda até ela desmaiar. E quando ela acordou, ele ainda estava tentando machucar ela. Ela tentou se defender, tanto que ela está com as mãos todas machucadas. E, assim, horrível a situação que ela passou. Ele tem alguma passagem pela justiça? Ele tem uma passagem no estado de Pernambuco e, pelo que foi pesquisado, foi uma tentativa de homicídio contra uma companheira dele. Abalada com a situação, a mãe não gravou entrevista. Nós conseguimos conversar com o padrasto da vítima. O suspeito, que foi preso pela polícia, conviveu um tempo com a irmã dele e, mesmo com o fim do relacionamento, sempre foi acolhido pela família da ex-mulher. Como ele já tinha namorado com a minha irmã, ele já tinha andado lá em casa outras vezes, não tinha demonstrado nenhuma má intenção, né? A gente acabou dando esse apoio a ele, pra ele não ficar na rua. Aí ele ia lá pra casa aos fins de semana mais. A menina foi encontrada muito machucada numa área de mata. Mesmo em meio aos momentos de terror vividos por ela, a vítima teve uma ideia para fugir das mãos do criminoso. Teve um momento, que ele foi ao amanhecer do dia, clarear do dia, ela resolveu falar para ele que casaria com ele, fugiria com ele, que amava ele, só que precisava voltar para casa para avisar a mãe e pegar as roupas para ir embora com ele. Né? E ele, nessa ânsia toda de conseguir o que quer, acreditou na conversa dela e resolveu sair na rua com ela rasgada. O vestido rasgado, ela suja, e pediu para falar ao pessoal que encontrasse na rua que foi alguém que queria bater nela e ele não estava deixando. Até ele conseguir chegar em casa achando que ela realmente ia fugir com ele. Aí foi ela conseguiu se sair de dentro do matagal com ele. E eu, os tios dela, as tias, estava todo mundo de carro a noite toda, de moto, rondando o local. Viu ela na pista, reconheceu e foi em cima. Após receber atendimento médico na UPA do Tabuleiro, a menina foi trazida à Rede de Proteção à Violência, núcleo que funciona no Hospital da Mulher, aqui no Poço. Além de passar por exames, ela receberá todo o atendimento psicológico.
Essa adolescente, ela chega ao serviço, é feito o atendimento, todo o acolhimento com a equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, enfermeira, e também vai passar pelo atendimento com a médica, ginecologista, com o perito do IML e com a policial também para confecção do boletim de ocorrência. Ela está fazendo todos os trâmites, né, necessários para esse atendimento, caso precise de medicações também serão realizadas, e a partir de então ela já sai com a consulta marcada com o pediatra e também com acompanhamento psicológico, que é muito importante nesse momento. E também, caso ela necessite de um acompanhamento psiquiátrico, a gente também tem um profissional no nosso serviço para dar esse suporte. A gente vê aí a responsável pelo Raves, por essa rede de apoio, né, falando, dando os detalhes do que a menina contou. Imagine então, ele teria usado uma corda para enforcá-la, para que ela desmaiasse e aí então ele fizesse o que quisesse com ela. Imagine as horas de terror que essa criança passou na mão desse criminoso. E a gente já falou de inúmeros casos aqui, Wilson, de violência contra criança e adolescente. E sempre acontece, na maioria das vezes, dentro de casa ou com alguém próximo, alguém conhecido. Essa menina, ela só saiu de casa, foi comprar esse bolo com esse homem porque ela o conhecia. Ele era cunhado do padrasto, então ela já conhecia, via, sabia que era alguém que já esteve ali próximo da família e por isso confiou. E acabou ficando nas mãos desse criminoso. Os machucados, né, a violência, as agressões que ela sofreu, pelo menos as aparentes, né, a gente vê o machucado, ela que tentou se defender ainda, ficou com as mãozinhas machucadas, mas não está descartada a possibilidade dela também ter sido abusada sexualmente. Então, o que dá para ver ali, os sinais são aparentes, mas também um tipo de violência, que é a violência psicológica que ela sofreu, que ninguém vê, mas que ela está sentindo, a própria mãe bastante abalada, toda a família. É uma situação bastante complicada, mas um caso terrível contra a criança. E daqui a pouco a gente traz mais informações, porque esse homem, esse criminoso, ele foi preso em flagrante, mas daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso aqui no programa Fique Alerta. Muito bem, Maria. E olha, vou dizer, mais uma vez, a garota de 12 anos teve uma astúcia, né, como forma de sobrevivência. Ela ainda teve essa sensatez, apesar do momento terrível que ela estava vivendo, porque ele, como você bem disse, a própria matéria explica com a própria policial explicando, de que ele primeiro ia matá-la, né, logicamente. Como ela lutou para não ter relações com ele acabou então amarrando uma corda nela no pescoço, acabou a sufocando até o limite em que ela perde os sentidos, desmaia, e aí ele se aproveita dela, que ela não tem como se defender. Depois ela retorna, ela acorda, e acorda com ele ainda por cima dela, tentando se aproveitar dela. E ela continua lutando até quando ela começa a entender que ele quer dizer, eu gosto de você, eu quero casar. E aí ela foi extremamente atenta nesse momento, graças a Deus. Ela falou, eu quero casar com você também, mas não faça isso comigo. Eu preciso pegar a roupa na casa da minha mãe, mas eu preciso pegar a roupa para poder a gente casar, para poder a gente ir embora com você. E aí, graças a Deus, ele acreditou, e foi exatamente esse momento em que ele sai do matagal, pega a rodovia, e é o momento então em que a família estava procurando, percebeu, viu a movimentação, já foi em cima dele ali, a população quase o mata, inclusive, no momento em que ele foi pego, não é? E resgatou a menina totalmente ferida, com as mãos machucadas, com a fratura exposta no braço, e enfim, desesperada, gritando, e até foi recebida pelos familiares para dar todo o apoio necessário. Obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho com mais informações. É terrível, nós estamos praticamente a cada dia trazendo mais informações, mais assuntos sobre essa forma, né? Veja que um figura como esse aqui, que deveria ter toda a gratidão possível, porque essa figura daqui, ele é cunhado do padrasto da menina. Quer dizer, ele foi casado com uma das irmãs do padrasto e aí tinha um bom relacionamento até então. Ele morava, me parece que num assentamento, depois, por algum motivo, perdeu esse assentamento e ficou meio que desamparado. A família, por ele ser uma pessoa boa até o momento, acabou o acolhendo na casa com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Coisa que ele não teve com a família, muito menos com a garota de 12 anos. O que eu espero é que ele apodreça atrás das grades, por isso que eu continuo dizendo, nossas leis precisam ser cada vez mais duras para monstros como esse que acabam cometendo crimes contra a criança. É o que a gente espera e é o que nós vamos continuar cobrando. A Maria volta daqui a pouquinho trazendo mais atualizações sobre esse caso e muito mais, tá bom? Vou voltar agora a falar sobre o caso daquela menina de 12 anos de idade ocorrida em Satuba. Nas primeiras horas da manhã de hoje, essa garota foi encontrada com sinais de violência e o suspeito preso em flagrante.
Maria Maciel está ao vivo comigo e a Maria vai trazer agora as informações sobre esse caso terrível que nós trouxemos agora, logo no início do programa, para trazer mais detalhes e mais informações. O que a polícia tem sobre esse caso? Ele me parece que já tem uma ficha criminal. Parece que ele já tem tentativas de homicídio contra outras companheiras. É isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. Esse homem de 51 anos já tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio a uma ex-companheira, isso no estado de Pernambuco. Esse caso que a gente está trazendo agora é realmente revoltante e revolta ainda mais ao ouvir o relato do padrasto, ao ouvir o que a menina disse após o momento em que ela foi encontrada. A gente vai rever, então, um trecho aí dessa fala. É meu ex-cunhado. Teve um caso com a minha irmã, um laço parentesco muito forte com a minha irmã, só que tem um tempo separado dela. Aí ele morava no assentamento, lá em Messias, só que a usina acabou pegando o assentamento novamente, ele ficou sem onde ter, onde morar. E pediu apoio lá em casa. Como ele já tinha namorado com a minha irmã, ele já tinha andado lá em casa outras vezes, não tinha demonstrado nenhuma má intenção, né? A gente acabou dando esse apoio a ele, pra ele não ficar na rua. Aí ele ia pra lá pra casa aos fins de semana mais. Quando você ficou sabendo da notícia que a sua filha tinha sido encontrada, você estava por onde? Eu estava indo justamente pro interior onde ele vivia mais, exatamente onde ele trabalhava, interior de Messias. Aí eu tava no meio do caminho, mais ou menos, recebi a ligação que a criança tinha sido encontrada com ele, inclusive ele já estava na viatura, né, já tinha sido pego pela polícia. Como é que ela está no momento? Para uma criança de 12 anos, né, extremamente abalada, extremamente machucada, realmente com marca de corda no pescoço, vestido rasgado, com as mãos todas mordidas. Então, como eu conversei com ela, ele mordia as mãos dela e ameaçava matá-la caso ela não fizesse o que ele queria. Não sei, foi uma noite terrível para ela. Só que teve um momento, que aquele foi ao amanhecer do dia, clarear do dia, ela resolveu falar para ele que casaria com ele, fugiria com ele, que amava ele, só que precisava voltar para casa para avisar a mãe e pegar as roupas para ir embora com ele, né? E ele, nessa ânsia toda de conseguir o que quer, acreditou na conversa dela e resolveu sair na rua com ela rasgada, o vestido rasgado, ela suja. E pediu para falar ao pessoal que encontrasse na rua que foi alguém que queria bater nela e ele não estava deixando. Até ele conseguir chegar em casa achando que ela realmente ia fugir com ele. Aí foi ela conseguiu se sair de dentro do matagal com ele. E eu, os tios dela, as tias, estava todo mundo de carro a noite toda, de moto, rondando o local. Viu ela na pista, reconheceu e foi em cima. Aí foi onde ela foi acionada a viatura para reter o indivíduo. Essa criança, né, de 12 anos, essa menina viveu horas de terror, de desespero, mesmo nas mãos desse criminoso. Aqui do meu lado está a delegada Bárbara Reis, que é coordenadora da área de infância e juventude da Polícia Civil, para conversar então com a gente sobre esse caso que realmente é bastante chocante, revoltante, né? O fato desse homem que era conhecido da família ter causado tudo isso a essa criança. Boa tarde. Boa tarde. Realmente é um caso de extrema violência, né? De extrema gravidade, né? E graças a Deus ela foi encontrada, né? E levada para socorro clínico. Nesse momento ela ainda está lá na RAV em atendimento. E o importante é que eles respondam pelo crime de estupro de vulnerável. A gente não tem ainda a confirmação, o laudo, né? Mas é bem possível que ela tenha sido vítima também de abuso sexual. Ela tinha muitos machucados, mas foi porque ela também tentou se defender. Tomei conhecimento que ela passou por todo o atendimento, tanto na esfera psicológica, quanto de perícia, né? Com coleta de material para exame DNA, na RAV, no Hospital da Mulher, e todo esse material vai ser encaminhado pelo IML para o Instituto de Criminalística, para posterior confronto também, que é mais uma prova a evidenciar o crime de abuso sexual. E ela, nesse momento, apesar de ser uma criança, né, ela conseguiu, naquele momento, imaginar uma forma de se desvencilhar dele, né? Dizendo que correspondia aos sentimentos numa tentativa de fugir mesmo. Sim, isso. Nos autos consta, né, que ela teve essa perspicácia, né, para tentar sair daquela situação e voltar para o seio familiar.
E no meio do trajeto ela foi localizada por familiares que faziam as buscas desde o dia anterior e aí foi acionada a Polícia Militar que o levou para a Central de Flagrantes, onde ele foi autuado em flagrante delito. E, delegada, a gente sabe que na maior parte dos casos de violência contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa, com conhecido, parente, e a gente vê mais uma situação como essa, porque ela conhecia ele, apesar de não ser convívio diário, mas ela conhecia, e isso trouxe para ela essa confiança, ela acreditou que realmente ele iria comprar um bolo para ela. As estatísticas do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, em todos os estados, né, mostra ano após ano que a maior parte dos crimes de violência sexual, principalmente contra criança e adolescente, acontece com uma pessoa muito próxima. E eles usam dessa proximidade e dessa confiança para conseguir os meios de abusar, seja por ficar sozinho em casa com a criança, seja por a criança ou adolescente não entender que está sendo vítima de um crime, seja por, assim, os familiares acabarem por acobertar algum ilícito praticado pelo outro familiar. Nesse caso, além, porque primeiro ela desapareceu e os pais agiram corretamente de informar esse desaparecimento para que as buscas se iniciem imediatamente. Com certeza, inclusive a própria lei determina que a própria polícia, né, tomando conhecimento do desaparecimento e sendo acionado por uma familiar, ele não tem aquela história de tem que esperar 24 horas, não é a lei da busca imediata, tem que ser feito o registro e a família agiu corretamente. Por esse homem que já tem passagem pela polícia, né, por tentativa de homicídio contra companheiro, isso no estado vizinho, né, já é um indício também que ele tem alguma gravidade em relação a isso, a esse caso de estupro? Todos os antecedentes, não só nesse caso, mas assim, qualquer crime, né, sempre são levados em consideração. Então, toda a conduta dele pretérita vai ser avaliada no juiz no curso do processo. Quais agora os procedimentos que vão ser tomados em relação a este caso da criança? Amanhã ele vai passar pela audiência de custódia, né, e o juiz vai decidir acerca da conversão ou não da prisão em flagrante delito em prisão preventiva. A criança obtive a informação, eu liguei para o Hospital da Mulher. Criança, né, ela é adolescente, né, que ela tem 12 anos. A adolescente passará por toda a segmentação em atendimento psicológico, clínico, né? Porque a gente não pode permanecer só nesse momento, a gente tem que pensar também nas consequências futuras, principalmente psicológicas, para essa vítima, né? Para que ela minimize a dor disso tudo que ela passou. Não só para ela, mas para a própria família, né? A mãe bastante abalada com tudo o que aconteceu. Isso, sim. A segmentação é feita também para familiar. Obrigada, delegada, pelas informações, né? A gente vê mais um caso de violência contra criança e adolescente, no caso 12 anos já adolescente, e agora aguardar então qual vai ser a decisão da justiça em relação a este homem de 51 anos que foi indiciado por estupro de vulnerável. É com você aí no estúdio, Wilson.